Dividendo inteligente. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 empresas que historicamente anunciam dividendos no mês de dezembro. 2 elétricas que eu gosto muito e tem um histórico de pagar excelentes dividendos. Além disso, vamos falar sobre alguns indicadores de valuation, de eficiência, de rentabilidade, mostrar alguns pontos importantes, o histórico dessas empresas e te mostrar na prática o retorno que elas entregaram nos últimos 5 anos com aportes mensais de R$500 e reinvestimento dos dividendos. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar da estratégia do dividendo inteligente, muito utilizada pelos investidores focados em dividendos e não é diferente. Eu e a senhora Bombeiro utiliza desde 2019 na nossa carteira. E quando se fala em anúncio de dividendos, não poderíamos deixar de falar do Banco do Brasil, um ativo muito previsível nos seus anúncios, e não é diferente no mês de dezembro. Notem que ele apresentou um excelente resultado e, consequentemente, isso tem se revertido em bons dividendos. O seu lucro cresceu nada mais nada menos do que 55% quando consideramos os 9 primeiros meses de 2022, além da sua carteira de crédito, que atingiu um valor total de 969 bilhões. Grande destaque é o crescimento da parte de agronegócio, pessoa física e pessoa jurídica, que saiu da casa de 295 bilhões para 354 em setembro de 2022. Um excelente crescimento, e não poderíamos deixar de falar do seu preço sobre lucro, que está na casa de 3,8 com uma média de 6,88, nada mais nada menos do que 44% abaixo da sua média histórica. Com um PVP de 0,67, a sua média é de 1,02, ou seja, com indicadores de valuation bem abaixo da sua média histórica, nada mais nada menos do que 33%. E quando consideramos o seu ROI, que é um indicador de rentabilidade que eu gosto muito de analisar, tem uma média de 16,14 e está hoje 17,69, ou seja, 9,58 acima da sua média. Isso mostra que o banco vem ficando mais eficiente, conseguindo crescer os seus lucros e com indicadores de valuation abaixo da sua média histórica. Para você ter uma noção, o crescimento dos seus lucros nos últimos 5 anos foi uma média anual composta de 30,98% e ele se encontra com um excelente dividend yield de 9,99%, 54% acima da sua média histórica. Lembrando que se a cotação cair, consequentemente, esse yield irá melhorar em porcentagem. No momento que eu gravo esse vídeo, R$ 35,99, a sua máxima nas últimas 52 semanas foi R$ 44,68 e hoje ela se encontra 19,45 abaixo da sua máxima. E muita gente tem dúvida, historicamente, o Banco do Brasil anuncia dividendos de 6 a 8 vezes ao ano e eles são muito previsíveis de ocorrer no mês de novembro e também dezembro. Novembro são esses anúncios em verde e dezembro é o em branco. Notem que desde 2017, que eu trouxe aqui, o banco não costuma falhar no mês de dezembro e, de acordo com os dividendos que ele anunciou nos últimos 2 anos, temos como ter uma noção. Mas é importante destacar que o seu lucro cresceu e, consequentemente, podem ter aí dividendos maiores. Mas se considerarmos o valor que ele anunciou e pagou em dezembro de 2020 e também dezembro de 2021, 17 centavos por ação, o yield na cotação atual de 2020, 0,32 e 2021, 0,48. É só para você ter uma noção que esses valores se aproximando, podemos ter yields aí entre 0,3 ou até mesmo próximo aí de 0,7, 0,8, vai depender da cotação e o valor que o banco aí pode anunciar no mês de dezembro, e nos últimos 5 anos ele entregou um excelente resultado. Data inicial, novembro de 2017, aporte mensal de R$500. Lembrando que é uma simulação do passado, pois na bolsa, em renda variável, não temos como prever o futuro e por isso olhamos para o passado. Quem lá em novembro de 2017 aportou 500 mensais, hoje desembolsou 31 mil. Patrimônio hoje seria 37.686, teria acumulado de dividendos 7.339 e teria uma média mensal de dividendos em 2022 de 394. Uma média em 5 anos se aproximando aí do valor do aporte. Ponto muito positivo para o Banco do Brasil, que entregou um excelente resultado para os seus acionistas, gerando muito valor. E o próximo ativo, uma elétrica, que não poderíamos deixar de falar, CEMIG 3 e CEMIG 4, um ativo muito previsível em anunciar dividendos no mês de dezembro há vários anos. A CEMIG está presente não só em Minas Gerais, mas em 26 estados, é a maior concessão de distribuição do país, 8,9 milhões de clientes. Ela tem em seu portfólio geração de energia, geração eólica, distribuição de gás natural, transmissão, distribuição de energia, ou seja,
a empresa está distribuída aí em vários segmentos, uma boa diversificação e além de pagar bons dividendos nesses últimos anos, a CEMIG tem feito bonificações com bastante frequência. Em 2020, 2021 e 2022, a empresa anunciou uma bonificação. A de 2020 foi uma bonificação bem pequena de 4,11, consequentemente seus resultados melhoraram. Em 2021 essa bonificação foi de 11,5 e em 2022 uma bonificação de 30%, gerando muito valor ao acionista. No momento que eu gravo esse vídeo, o seu PL está na casa de 5,88, 30% abaixo da sua média, e também o seu PVP, preço sobre valor patrimonial, que tem uma média de 1,19, hoje se encontra 1,14, 4% abaixo dessa média. Hoje o seu ROI está 3,14 acima da sua média e um grande destaque é o seu dividend yield, um dividend yield muito parrudo de 15,45. E além disso, a empresa, além de pagar um bom dividendo no momento, está com uma excelente média histórica de 11,19%. E além desse ponto positivo do dividend yield, não podemos esquecer do crescimento dos seus lucros nos últimos 5 anos. Pois a empresa só consegue um bom dividendo como o do momento se a empresa tiver lucro. E a CEMIG vem conseguindo crescer de forma consistente, pois um crescimento anual composto de 64% nesses últimos 5 anos. E historicamente a empresa costuma anunciar dividendos de 2 a 3 vezes ao ano e com uma previsibilidade sempre no mês de dezembro. Notem que esses valores foram anunciados com a data com 21 de 12 de 2018, 23 de 12 de 2019, 30 de 12 de 2020 e 21 de 12 de 2021. Os valores que ela pagou nos últimos 2 anos, 2020 foi 2 pagamentos de 14 centavos e 2021 um ponto positivo, ela conseguiu crescer esses valores, pois o lucro cresceu, consequentemente a empresa distribuiu melhores dividendos. Foram 2 pagamentos de 28 centavos e representa na cotação atual até bons dividendos, pois se considerarmos de 2020 um yield de 2,6 e 2021 um yield de 5,17. Se a empresa anunciar dividendos em dezembro próximo a esses valores, o yield pode oscilar entre 2 a 5% nesse anúncio que pode ocorrer no mês de dezembro, e a CEMIG conseguiu entregar um bom retorno aos acionistas nesses últimos 5 anos. O valor que saiu do nosso bolso foi 31 mil, simulando aportes de 500 mensais nos últimos 5 anos. Patrimônio, de acordo com a cotação atual, seria 48.569,40, dividendos acumulados nesse período 5,69, e pegando os valores que ela pagou em 2022, temos uma média mensal de 133,29. E a próxima empresa, talvez uma das mais previsíveis da bolsa, é a Taesa, TAE 3411, a famosa Taesa, que hoje possui cerca de 41 concessões de longo prazo, está presente em todas as regiões do país, em 18 estados e no Distrito Federal, possui mais de 14 mil quilômetros de linha de transmissão quando consideramos as que estão em operação e também em construção. Ela é uma transmissora de energia pura, ou seja, a sua remuneração não é pela quantidade de energia que passa nas suas linhas de transmissão, e sim pela sua disponibilidade. E um ponto positivo é que essa receita pela disponibilidade é reajustada anualmente pela inflação, ou seja, sem risco de demanda, receitas altamente previsíveis, uma forte geração de caixa, uma margem elevadíssima e, consequentemente, essa grande geração de caixa é revertida em bons dividendos. E a Taesa tem um histórico forte, consistente de remunerar os seus acionistas muito bem. E não é à toa que, quando consideramos os dividendos de 2012 até 2022, considerando esse anúncio mais recente, ela apresentou um crescimento anual composto dos seus dividendos de 8,21%, um excelente crescimento, gerando muito valor aos seus acionistas, e não só no longo prazo ela apresentou um bom crescimento. Se pegarmos nos últimos 5 anos, seu dividendo cresceu 74% e nos últimos 3 anos 51%, e a Taesa está com indicadores de valuation um pouco acima da sua média, pois se considerarmos o seu PL, hoje ele se encontra na casa de 7,5, 3,23 acima da sua média histórica, PVP atual 22,96 acima da sua média e com um belíssimo ROI, que hoje se encontra 26,61, 20% acima da sua média, e os seus famosos dividendos parrudos. Hoje a empresa opera com um dividend yield de 15,8, uma média histórica de 11,25%, 40,5% acima da sua média histórica e um crescimento anual dos lucros nos últimos 5 anos de 16,46%. E anunciou em 2020 15 centavos por ação
de acordo com a cotação que eu gravo esse vídeo, um yield de 0,38. Em 2021, ela anunciou 93 centavos de dividendos e 58 centavos de JCP, de acordo com a cotação que eu gravo esse vídeo, um yield de 3,76 no anúncio de 2021. Então podemos esperar aí yields entre 1 até 3%, caso a empresa venha anunciar valores próximos ao que ela anunciou em 2020 e 2021 no mês de dezembro. E o resultado da Taesa nos últimos 5 anos com aportes de R$500, um patrimônio atual hoje seria 59.306,88, dividendos acumulados nesse período 13.627,16 e uma média mensal de dividendos em 2022 de 407,69. E essa estratégia sempre dá certo? Não, pois as empresas não possuem um cronograma fixo de anúncio de dividendos. Pode ser que uma empresa que anunciou dividendos em dezembro do ano passado ou até mesmo nos últimos 5 anos no mês de dezembro não anuncie agora em 2022. Não é garantia nenhuma, pois, como eu citei, não existe nada no estatuto dessas empresas afirmando o mês que elas têm que anunciar dividendos. Isso é baseado em histórico e pode haver aí algumas mudanças. E um exemplo bem clássico disso é a Taesa, pois historicamente ela sempre anuncia dividendos em maio, agosto, novembro e dezembro. Mas lá em 2021 esse anúncio tão esperado de agosto acabou não ocorrendo e frustrando aí diversos investidores. Por isso, dividendo inteligente não pode ser a única escolha que você tenha para comprar um ativo da sua carteira. Você tem que fazer uma análise aí bem completa para saber o aporte do mês. O dividendo é só uma forma aí de te ajudar. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda, e sim um vídeo educativo e informativo. E deixa nos comentários se você tem alguma dessas 3 empresas na sua carteira. Um abraço a todos e bons investimentos.